E aí galera, boa noite, né? Professor Ravon Leão, voltando aqui para primeiramente convidá-los para essa semana a partir de amanhã, né? Logo pela manhã e à noite também, lá no Processos, Concursos e Águas Claras, nossa semana Carreiras Policiais, PCDF e AGP em Goiás, tranquilo? R$ 20 mais 1 quilo de alimento. Então a semana pode-se dizer gratuita, né? Esse aí é um custo da manutenção do que vai ser feito por vocês essa semana lá em exercícios, muita coisa a ser trabalhada. Terça-feira estarei lá trabalhando LEP e um pouco de direitos humanos, sobretudo para vocês que vão fazer AGPEM, gente, uma grande oportunidade, tranquilo? Só que felizão mesmo, porque saiu aí o padrão de resposta da segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que a gente fez uma revisão, um estudo individualizado com aquele meu amigo Fábio, que, por incrível que pareça, pelo gabarito, estará aprovado, né? O Fábio, graças a Deus, aí pelo que tudo indica, foi muito bem pelo padrão, né? O gabarito não, o padrão de respostas, né? Assim, você faz a prova da OAB segunda fase, e eles vão olhar, olha só, soltando essa semana, adivinha o que caiu? Agravo em execução. O que é o agravo em execução? É o recurso previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, na LEP. É um recurso que é trazido lá no artigo 197 da LEP, que ganha também força pela súmula de número 700, onde informa que o prazo para tal recurso é o prazo previsto lá no RESE, lá do Código de Processo Penal, salvo engano, o RESE, deixa eu até ver aqui qual é o CPP, qual é o artigo do RESE, para vocês ficarem de olho. Sentido. 581, tá, gente? Então, eles trazem para dentro do agravo em execução, lá do artigo 197 da LEP, lá no 97, pessoal, diz o seguinte, ó. Olha, você que vai fazer a AGPEM, cuidado, tá? Olha só, artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz. Que juiz é esse? O juiz da execução penal. O juiz que executa aquela pena ou aquela medida de segurança. Esse juiz de execução, as decisões que ele proferir, vai caber o recurso de agravo, chamado agravo em execução, que não possui efeito suspensivo. Isso é o que consta no artigo 97. O que é o efeito suspensivo? É o seguinte: no momento que você entra com o recurso, paralisaria o processo, ficava suspenso, os efeitos ali não seriam dados. No caso do artigo 197, isso não acontece, o processo continua seguindo e o recurso vai ser analisado, pode ser provido ou não, porque há a possibilidade do chamado juízo de retratação, lá do artigo 589 do Código de Processo Penal. O que é esse juízo de retratação? Também tem lá no RESE. É quando o próprio juiz pode desdizer, ele pode voltar atrás da decisão que ele tomou. É chamado juízo de retratação do artigo 589. Então vamos lá, você que vai fazer o AGPEM, olha o quanto o OAB está te ajudando, olha o quanto aquele estudo individual que eu fiz aqui com meu amigo Fábio, lembra? Filmamos aqui no quarto, batendo com ele ponto a ponto, deu certinho porque caiu na prova dele, a peça foi agravo em execução, artigo 197, beleza, que não possui efeito suspensivo, essa é a regra, mas há uma exceção. Você que vai fazer o AGPEM, estou com um futuro PCDF aqui, ó, André Henrique, você que fará o AGPEM, cuidado aqui, ó, lá no artigo 176 da LEP, ela tem uma exceção quanto a essa questão do efeito suspensivo, tá, pessoal? No artigo 176, ele preconiza o seguinte, não, 179, aliás, 179, o que ele preconiza? Transitada e julgada a sentença,
uma ordem para desinternação ou liberação. Essa desinternação está falando daquela pessoa que cumpre medida de segurança. Então, nesse caso da desinternação, o agravo aqui, ele gera sim a suspensão. Então, ele não possui efeito suspensivo, é a regra do 97, mas a exceção está no artigo 179. É assim que a jurisprudência e a doutrina vem trabalhando, ok? Então, a regra que o agravo em execução do artigo 197, ele não possui efeito suspensivo, salvo da decisão prevista no artigo 179, quando se tratar da desinternação ou liberação, lá no caso do internado, lá na medida de segurança. Pontinho? Belezinha. Então, olha só, gente. Outro detalhe é ficar de olho na súmula de número 700 do STJ. Deixa eu ver aqui, ó. Súmula 700. STJ ou STF? Deixa eu ver aqui isso aí. A do STF, tá, gente? Ó, essa súmula 700 do STF, o que ela diz? Ela informa o seguinte: é de 5 dias o prazo para interposição do agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Que agravo é esse? Maicon Rock tá aí com a gente. Ó, Maicon, tô falando pro pessoal aqui. Em semana aí prévia que a gente vai entrar aí pro AGPEM, para a PCDF, que cobraram na PCDF de 2013 a gente 3 questões da lei de execução penal. 3 questões. Parece pouco? Não é. Para a CESP não é. Fábio Dias, futuro advogado aí, doutor Fábio Dias entrando, nosso guerreiro lá que estava estudando junto comigo, a gente fazendo um ponto a ponto aqui com ele que ia fazer a prova hoje. E ó, Fábio, vamos lá, hein? Falamos tanto de LEP, o que caiu? Agravo em execução. Então, galera, como é isso? O recurso de agravo em execução da execução penal está no artigo 197 e não possui efeito suspensivo. A LEP não definiu o prazo do agravo. A LEP não definiu aquele prazo. E aí, a súmula de número 700 do STF diz que é de 5 dias o prazo para interposição do agravo dessa decisão do juiz de execução penal. Então é a súmula 700 que traz o prazo. Utilizando esse prazo, fazendo um paralelo ao que preconiza o RESE, ok? Inclusive, aquele juízo de retratação lá do RESE, do 589, ele também é aplicado aqui. Então é uma construção conjunta, ó. O juízo de retratação não está na LEP, o prazo do agravo em execução não está na LEP, mas fiquem de olho, mas a súmula de número 700 e o artigo 589 lá do CPP são aplicados, sim, ao agravo e execução, beleza? Ó, galera, vamos seguir aí, ó, o Instagram avança. Ah, meu Deus. Avançar a educação, beleza? É um produto novo que está aqui no mercado, com uma nova forma de trabalhar, com material escrito e também em vídeos. É uma inovação no campo editorial para concurso, e a gente está lá trabalhando junto com eles, direitos humanos, o ECA, o campo social, né? E a nossa querida LEP, como eu falo para vocês, para aquele que pretende advogar no campo criminal como eu, deve dominar a LEP. Não tem como você lidar da vida do delinquente, da vida daquele que está encarcerado, sem dominar a LEP. Não tem jeito, beleza? Então, voltando para o nosso concurso aqui do AGPEM, olha o quanto a OAB para ajudar. Então, o gabaritinho para a forma que a OAB trouxe para não. Prazo lá do RES, beleza? Aquele juízo de retratação lá do 589 do RES também é aplicado aqui, mas o juízo de retratação e o prazo não constam no corpo da LEP, ok? Pontinho. Outro detalhe: em regra, o agravo e execução ele tem efeito suspensivo, salvo no momento da aplicação do artigo 179, quando se trata da desinternação ou da liberação daquele que está cumprindo, daquele que está numa medida de segurança. Beleza? Lá tem sim o efeito suspensivo, é a exceção. Cuidado. Beleza. O que o candidato tinha que saber? Ele tinha de aplicar o artigo 197 da LEP, que é o recurso em agravo, beleza?
Tranquilo? Como não há um procedimento para esse recurso previsto na LEP, se utiliza o procedimento do recurso em sentido estrito. Isso que a OAB pediu. E é isso que é feito. Eu não tenho procedimento do agravo e execução na LEP. E aí eu utilizo o procedimento do RES. E aí vem a súmula de número 700 trazendo o prazo lá do STF para isso. Beleza? Tranquilo. E ainda utilizado o juízo de retratação por parte do juízo UACO. O que é o juízo UACO? É aquele juiz que tomou a decisão primeiramente, o juiz de primeiro piso, de primeira instância, não o tribunal a quem você vai recorrer. Porque você interpõe uma petição inicial àquele juiz da decisão, que pode voltar atrás, que é o juiz de retratação, com as razões inclusas para serem encaminhadas para o tribunal. Beleza? Legal. Outra coisinha, o que é que estava pegando aqui, que pode aparecer como questão na tua prova do AGPEM? Olha, temos a falta grave, lá no artigo 50 da LEP. E aí, a falta grave, ela, por exemplo, ela não pode retirar o livramento condicional, ela não pode afetar a suspensão condicional da pena, os prejuízos por meio da falta grave são menores. E aí o que aconteceu aqui? Ele acabou ferindo alguns pontos que a gente vai só mostrar para vocês o que é importante. Você dominar a súmula 533 do STJ, é de obrigação, a súmula 534 também, beleza? Olha só, o artigo 127 da LEP, que fala lá daquela punição por falta grave, não vai cair no AGPEM, tá, gente? Por incrível que pareça, do artigo ali do 10 ao 60 da LEP, ele não foi cobrado no edital do concurso do AGPEM de Goiás, olha, que inclusive consta lá a falta grave, o RDD, a questão da assistência. Não está lá no edital, olha só, que loucura. Mas isso é bom, né? Isso é bom pra gente. Aí olha só, galera, outra coisa, você tem que ficar de olho. Súmula 700, que trata do prazo, tem que ser falado, né? Isso pode cair na tua prova. Beleza. Olha só, gente, falando em súmula, só para passar aqui para o pessoal ficar atento. Deixa eu abrir aqui. Olha só, gente. Boa noite, Ninja. Tamo junto, guerreiro. A gente tá falando aqui sobre a prova da OAB, né? Que cobrou o agravo em execução, tá? Olha só, galera. Falar em súmula, a primeira súmula que você tem que ficar de olho lá é a questão da súmula 715 do STF, que ela diz o seguinte, que a pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento. Deixa eu aumentar aqui. Ó, a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável à execução, tá? Então o STF trouxe essa posição. Então dá uma lida e uma gravada nessa súmula de número 715, tranquilo? E a gente ainda tem o informativo 798, informativo 798 muito importante lá na LEP, que ele diz que o sistema prisional, o sistema penitenciário, ele é chamado estado de coisas inconstitucional, em virtude de várias violações de direito de superlotação, questão de mortandade generalizada, conflitos entre associações ou organizações criminosas, entendeu? O nome disso é estado de coisas inconstitucional,
Para o Rogério Sanches e os demais autores, isso nasce numa doutrina, numa jurisprudência na Colômbia, e o Brasil trata aqui na DPF 347. Isso cai. Diego Henrique, o homem é tudo, esse cara aqui, ó. Você é o meu maior ídolo, hein, Diego? Gente, sigam esse cara. Professor Diego Henrique, vocês vão ouvir muito falar nesse cara. Hoje, pra mim, é o meu ídolo aí do direito penal. É quem eu sigo. Ele sabe mais do que meus livros, pô. Brincadeira esse cara, muito bom, Diego. Tô felizão aqui, porque ontem na base da UAB. Gente, pra vocês que não sabem, eu posso falar aqui, pô, ralei pra caramba pra passar nessa segunda fase da UAB. O Diego, o cara é acima da média. Estudou de qualquer jeito aí, quase gabaritou a segunda fase, gente, sem nem estudar. O homem só não exerce a advocacia por ser delegado de polícia. Ele é impedido, né, de exercer a advocacia, né? Um dia que ele aposentar e quiser advogar, ele vai poder fazer isso aí. Beleza. Outra coisa de jurisprudência que sempre tá caindo aí, ó, galera, ficar de olho com a súmula de número 611 do STF. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo da execução aplicar a lei mais benigna, ou seja, eu tenho alguém cumprindo pena, surge uma lei melhor para aquele condenado. Lembra quando foi retirada a questão da faca, da arma branca, lá do crime de roubo? Então, a aplicação daquela mudança, por ser benéfica, e isso, Diegão, olha só, a aplicação... Ô, Diego, poderia dar uma força aí, né? Entrar aí no online aí e me ajudar aí a falar. Eu cito o que cai e você explica o negócio aí. Você pode, se tiver tempo aí, ó, seja bem-vindo, entra aí, pô, dá essa moral aí. Galera que tá estudando pra OAB ia amar poder contar com o teu suporte aí, irmão. Tamo junto. Olha só, gente, cara simples, não é porque ele tá aqui não, mas é um cara do bem, um cara sábio, um cara prestativo. Eu vou te falar, é um cara que eu me inspiro. O cara era agente penitenciário, agente da Polícia Civil, delegado, e daqui a pouco aí, ó, pode esperar, juiz, promotor, tá vindo aí, o homem tá arrebentando. A súmula 611, que a situação daquele que está lá recluso, que foi no caso da retirada da faca lá na questão do roubo, por exemplo, não é o juiz do conhecimento, aquele juiz que condenou, e sim o juiz que acompanha a execução da pena, tá? O juiz da execução penal. É ele que vai aplicar a lei mais benigna, beleza? Porque se for uma lei pior, ela não vai ser aplicada, a gente já sabe disso. Tranquilo. Súmula 192. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados da Justiça Federal, da Justiça Militar ou Eleitoral, quando recolhidos em estabelecimentos da administração estadual. Olha só, gente, o que é isso aqui? Lá na hora que você está lendo na LEP o artigo o artigo 2º, cadê, meu Deus? Segundo tá aqui. Ó, o artigo 2º, ele diz o seguinte, que é aplicada, né, a LEP igualmente ao preso provisório e ao condenado da Justiça Eleitoral ou Militar. E aí a súmula 192, ela também inclui aqui o preso da Justiça Federal. Então vamos lá. É preso da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, está no estabelecimento estadual, cabe ao juiz da execução estadual acompanhar aquele preso, ok? Já que a súmula traz expressamente isso aí, fazendo uma leitura contrária ao senso, se um preso estadual estiver sob a égide da Justiça Federal no presídio federal, vai caber ao juiz federal a execução da pena.
Isso aí, se uma coisa... não pode ser 2 pesos e 2 medidas, né? Um peso e uma medida. Então, o que vai caber diretamente na 92, fazendo a leitura contrário senso, a gente chega no raciocínio aí que a gente acabou de falar. Beleza? Tranquilo. Então, vai anotando, ó. Súmula 611, 192. Deixa eu pegar outra súmula aqui. Súmula topzera, ó. 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que a decisão seja motivada. Gente, o que é esse exame criminológico? É o exame que vai analisar a periculosidade, o nível de temibilidade, como diz o próprio Rogério Santos. O camarada é temido? Esse camarada é realmente perigoso? É um animal racional, violento, não socializado? É isso que busca fazer o exame criminológico. Ele é diferente do exame de classificação. A classificação do condenado vai individualizar para melhor aplicar ali o processo ressocializador. Agora, o exame criminológico, ele quer saber de fato se cessou ou não o nível de temibilidade, o nível de agressividade, se aquele encarcerado ele realmente está mudando, ele está apto a progredir, por exemplo. E isso foi tido como inconstitucional. Contudo, o exame ainda existe, porém, ele necessita de uma decisão motivada, ok? A decisão judicial do exame criminológico, que guarda uma cláusula de reserva jurisdicional, ela é motivada, beleza? Súmula 439 está diretamente vinculada ao artigo... Cadê aqui? Ao artigo 8º, ó, do exame criminológico. O condenado... ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, mas também pode ser aplicado ao semiaberto, será submetido ao exame criminológico. Esse exame criminológico, por sua vez, ele tem a finalidade de obter elementos necessários à adequada classificação e à individualização da execução. Para a doutrina, diz que é para analisar o nível de temibilidade. É temido? Esse cara é temido? É essa que é a ideia, ok? E ele é facultativo, ele pode ser aplicado, a depender do caso, vai depender do magistrado também, de maneira fundamentada ao regime semiaberto, beleza? Tranquilo. Deixa eu ver outra súmula que tem aqui para nós. Tudo naquele material nosso, tudo no nosso PDF. Súmula... chamada progressão terçado 1 de regime. Gente, nós temos um regime progressivista, né? Um regime progressivo de cumprimento de pena. Eu começo no mais fechado, vou para o semiaberto e depois para o aberto. Eu não posso estar no fechado e pular para o aberto diretamente. Essa é a ideia dessa súmula, ok? Há umas exceções, mas é na falta de vaga, que não é agora que a gente vai falar, beleza? Tranquilo. Súmula 717. Não impede a progressão de regime de execução de pena fixada em sentença não transitada e julgada do réu que se contrai em prisão especial. Então, o fato de estar em prisão especial não impede a progressão de regime, ok? Súmula 716 do STF também. Admite-se a progressão de regime do cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo, nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então vamos lá. Nós não temos hoje a execução provisória da pena a partir da segunda instância de uma decisão colegiada. Temos? Então também, mesmo sendo uma execução provisória, eu posso haver o quê? Uma progressão dentro dessa execução provisória. Ok? Essa que é a ideia aqui. 716. Cadê? Súmula vinculante de número 56. Essa já caiu na OAB e tem que estar com ela na ponta. Se ela é vinculante, ela vincula o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Vincula o Legislativo? Não. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Devendo-se observar, nessa hipótese, alguns parâmetros que foram trazidos no recurso, né, no RE, no recurso extraordinário 641-320 do Rio Grande do Sul.
Quais são essas situações? Aí, galera, a gente tem que ficar de olho no seguinte. Cadê? Ponto número 1. Se essa saída, havendo o déficit de vagas, vai ter que analisar. 1. A saída antecipada de sentenciados do regime com falta de vagas. 2. A liberdade eletronicamente monitorada do sentenciado que sai antecipadamente ou é posto de prisão domiciliar. 3. Cumprimento de penas restritivas de direitos e ou estudo ao sentenciado que progride do regime aberto. Beleza. Gente, como é que é a situação? Eu tenho um camarada que está no fechado, precisa ir para o semiaberto. Eu não tenho vaga no semiaberto, eu vou colocar ele lá no aberto? Não. O juiz vai pegar um do semiaberto e mandar para o aberto analisando esses requisitos, e aquele do fechado vai para o semiaberto. Porque nós temos de evitar, a qualquer modo, a chamada progressão per saltum, ok? Aquela que sai de um regime e vai para lá no outro, ou seja, sai do fechado e vai lá para o aberto. Não, tem que passar obrigatoriamente no semiaberto. Tranquilo? Beleza. Vamos ver outra súmula aqui. Informativo 794. Obras emergenciais determinadas pelo juiz. Por exemplo, o juiz determina que haja obras em um sistema prisional. Isso acaba por ferir a separação dos poderes de Montesquieu, que alguns dizem que é essa separação de poderes, separação dos poderes, trabalhando o que a gente chama do check and balance, né, em direitos humanos, freios e contrapesos. Então, o Poder Judiciário não pode obrigar o Poder Executivo a reformar presídio? Errado. Em virtude do fundamento da República, da dignidade da pessoa humana e da dignidade do preso, beleza, pode sim determinar esse tipo de reforma. Isso surgiu no RE de número 592581 lá do Rio Grande do Sul, tá? Informativo 794, muito bom, hein? Pode cair na prova. É o tal da reserva do possível, que a gente estudou muito isso lá na CEDES. O que é reserva do possível? É o instituto jurídico onde o Poder Executivo diz: eu não dou conta de fazer tudo isso, então dessa maneira, em virtude da reserva do possível, eu não conseguirei fazer. Exemplo: o Estado conseguiria pagar todos os prejuízos de quem sofreram roubos e furtos? Não. Então, em virtude da reserva do possível, ele se protege quanto a isso. Olha aí, galera, Instituto Steve, o bicho pegando, hein? Vamos lá, entrem no site do Steve, vamos fazer o curso lá em Águas Lindas. Quinta-feira é sexta-feira, dia 22, eu tô lá em Águas Lindas à noite, quebrando tudo em direitos humanos lá com o pessoal do Roeston. É isso aí, Roeston. Estamos aqui, pai, trabalhando um pouco também de direitos humanos, né? Porque a lei de execução penal, ela tem esse campo do direito penal ali materializado, uma parte processual, mas ela, em sua maioria, trata de direitos humanos, fazendo um link gigantesco com as chamadas regras de Mandela, ok? Regras de Mandela. Beleza. É isso aí. Deixa o endereço aí, ô Weston, pra galera aí, lá do curso, lá em Águas Lindas. O site, deixa tudo aí. Então, olha só, gente. Cadê? Outra súmula. Ó, vamos lá, súmula 718. A opinião do julgador sobre a gravidade e abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Gente, essa questão de regime inicial, a gente já falou isso muitas vezes. Olha, lá na lei de tortura, fala do regime inicial fechado. Lá na lei de crimes hediondos, na 872, também falava do regime inicial. Antigamente obrigatório, depois inicial. Gente, o STF disse que nenhuma lei pode ficar tratando do regime inicial de pena, porque nós já temos o Código Penal, isso fere a individualização da pena. E aí temos aquela situação lá, pena acima de 8 anos, reincidente, aquela coisa toda, fechado. Entre 4 e menos de 8, semiaberto. E menos de 4, aberto. Não reincidente, não reincidente, né? Tem esse pontinho aí que não é objeto da nossa aula hoje, ok? Então, olha, a gravidade em abstrato não é porque o julgador, o juiz acredita que aquele crime é grave o que ele fez,
que ele vai poder impor um regime mais gravoso do que está previsto lá no Código Penal. Não é assim, ok? 719. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite e exige motivação idônea. Então vamos lá. Se porventura o juiz decidir analisando aquela questão de reincidência, aquela situação do preço, ele vai de maneira idônea, de maneira seja fácil interpretação, né, do operador do direito, no sentido de perceber ali por que ele está aplicando aquela pena mais grave, tá? Então, fiquem de olho. A gravidade abstrato não é motivo, e se porventura não for uma gravidade abstrata e ele for aplicar uma medida mais gravosa, ele vai ter de motivar de maneira idônea. Tranquilo? Vamos lá, Eric. Falando só das súmulas aqui hoje, sobre as súmulas que estão aí na LEP, tá? No nosso material em PDF esquematizado, todo simulado. Deixa eu ver outra súmula aqui. Súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam ao que está disposto no artigo 112 da LEP. Tranquilo? Então vamos lá, galera. A Lei de Crimes Hediondos, depois dessa lei de 2007, ela tem lá a progressão do primário em 2/5 e do reincidente em 3/5. Só que a regra geral é que essa progressão aconteça com 1/6 da pena, que é o de 112. Então, os crimes hediondos e os equiparados anterior à Lei 11.647 de 2007, eles permanecem com a regra de 1/6 para a progressão de regime. Beleza? Tranquilo? Súmula 535 do STJ. A prática de falta grave, aquelas lá do artigo 50, não interrompe o prazo para comutação da pena ou indulto, como também não interrompe o livramento condicional, a suspensão condicional da pena, ok? Ficar de olho nisso. Ó, súmula 533. Já estamos na 15ª súmula. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é indispensável a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento penal, assegurado o direito de defesa. Ó, galera, isso caiu hoje, na segunda fase da UAB. A regra é que o processo administrativo disciplinar não é necessária a participação de defensor, súmula vinculante número 5 do STF. Só que a súmula 533, ela quebra essa regra, porque a LEP preconiza isso, o direito de ampla defesa e contraditório, para que seja aplicada ali a falta grave. Então, há uma exceção à súmula 5 do STF, onde para a falta grave deve ocorrer o que? A ampla defesa e o contraditório em cima do direito de defesa por advogado ou por defensor nomeado, tá? Ficar de olho nisso aí. Beleza. Outra coisinha aqui. 16ª, súmula 40 do STJ. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento do regime de pena do regime fechado. Ó, trabalho externo e saída temporada, beleza, é do regime fechado que deve ser analisado, súmula 40. Aí vamos lá, súmula 520. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. O que é isso, galera? Eu tenho gênero, autorização das espécies. Permissão de saída é aquela dada pelo gerente do estabelecimento, e a espécie saída temporária. 6 meses, um intervalo de 45 dias uma para a outra, ok? Em alguns casos aqui o juiz pode decidir. Entenda a delegação, mas ele pode fazer um tabelamento? Sim. O juiz pode predefinir quando que ele vai sair, já enviar tudo, mas o ato é do juiz, não é o diretor do estabelecimento que decide, foi o juiz que decidiu. E ainda pode encurtar esse período entre uma e a outra, por exemplo, não são 7 que lá prevê, mas ele pode, não, são 5 de 7 dias, correto?
Então vamos botar 35 dias. Esses 35 dias, ele pode fazer o quê? Ele pode diminuir essa saída de 5, botar uma de 2, uma de 3 e aumentar esse quantitativo. Ao invés de ser 5 de 7 dias, por exemplo, poderia colocar lá um número maior de 4 dias, outros de 3 dias, mas sempre dentro do parâmetro de 35 dias, que faz parte da regra. 5 de 7 dias, 35 dias. Intervalo de uma para outra, 45 dias. Isso pode ser manuseado segundo o entendimento sumular, beleza? Ficar de olho nisso aí. Ponto 562. É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, olha, ainda que extramuros, tá? Então aqui trouxe o semiaberto também, ficar de olho nessa súmula aí, 562. Dá uma lida, tem que gravar, galera, a súmula é gravar, que eles vão só querer mudar o texto dela. Súmula vinculante número 9. O disposto no artigo 127 da LEP foi recebido na ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal do artigo 58. Ficar de olho nessa súmula vinculante número 9 também, dá uma lida nela. Beleza. Súmula 617 do STJ. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Olha só, a súmula 717 diz o seguinte: se não revogar e não houver a suspensão durante o período de prova lá, que o cidadão está mostrando para o juiz e para a sociedade que ele está se integrando novamente à sociedade, não sair essa suspensão ou revogação, considera o quê? Cumprido. Então vai haver a extinção da punibilidade, beleza? Legal, ficar de olho nisso aí, súmula 617. Deixa eu ver se tem mais alguma súmulazinha aí para você dar uma lida. Súmula 693 do F. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória de pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal e a puniária seja a única condenada. Ficar de olho nisso aí. Súmula 693 do STF. Deixa eu ver se tem mais. Morreu. Galera, você viu aí, né, pessoal? Mais de 20 súmulas só da lei de execução penal. Então, gente, uma boa noite. Parabéns aí aos que conseguiram a aprovação na segunda fase da OAB. Vão ingressar aí nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E que essa luta continue, beleza? E você que está estudando por AGPEM, vamos para cima que vai dar certo, tranquilão? Meu contato aí de lista de transmissão é 985098848, 061, beleza? E o nosso material PDF está gratuito para vocês, tá bem aí na bios, nesse link aí, na própria identificação do Instagram e no alto, você pode clicar e já baixar o material para você. Ele está todo simulado, esquematizado, tranquilão?